dia, good morning, well, good afternoon to us in the UK, in Ireland. Hoje temos um novo dia de live com o projeto Bertin Hellinger. Today we have another project, Bertin Hellinger, another live with a very special guest. Temos um convidado especial, Professor Jardel Estevam. We have our guest called Jardel Estevam, and he has an amazing amount of sharing to do today. Ele tem tantas coisas maravilhosas para compartilhar com a gente hoje. Então eu vou brevemente dar uma introdução e aí já começamos nosso centramento para a nossa live. Today I'm gonna just give a brief explanation here, introduction, and then we do a centering to get started with our live. Primeiramente, eu estou muito grata por mais uma oportunidade de estar aqui conversando diretamente com um outro profissional que eu admiro. First of all, I want to say that I'm very grateful because I'm here again doing another live with another professional that I admire. First of all, because he is really living the teachings of Bertin Hellinger and passing this forward. Primeiramente porque você vai perceber com a nossa conversa o quanto ele já vive o trabalho do Bertin Hellinger e compartilha ele para a vida, com o povo, com mais. Vamos ler aqui. Ele é psicólogo, he is a psychologist, com formações em psicanálise e constelação familiar, with many trainings, one of them psychoanalysis, family constellation, focado na área de saúde e também dos cavalos, focused on health as well as with the horses. Ele estudou hipnose, regressão, apometria. He studied hypnosis, regression, apometry. E ele também é o criador do método chamado Movimento de Reconexão da Alma. He also is the creator of the method called Movement of Reconnection of the Soul. Ele oferece 5 formações na área sistêmica. He offers 5 trainings in the systemic area of studies e 6 grupos de estudos, and also 6 groups of studies. Ele também organiza uma viagem que acontecerá ano que vem, uma viagem sistêmica para o Egito. He also works on organizing trips that he calls systemic travels, and the next one in 2026, it's going to be in Egypt. So let's start with a little centering, and then we go and we move forward, okay? Vamos lá começar nosso centramento, que a gente pode dar continuidade aqui para nossa live. Deixa eu pegar um relógiozinho aqui para eu ter uma noção. So, vamos sentar um pouquinho de lado. Let's sit to the facing the sides a little bit. Antes que o nosso convidado chegue, before our special guest arrives. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Let's close our eyes. Virado um pouquinho de lado. Facing slightly to the side. As palmas para cima. Palms facing up. Vamos começar com respirações leves pelo nariz. Let's begin by breathing long and deep through the nose. Elongando a coluna. Straighten up your spine. Inspirando e expirando pelo nariz. Inhaling and exhaling through the nose. Se você estiver sentado, senta os seus pés firmes no chão. If you are sitting on a chair, feel the feet grounded on the floor. Em cada expiração, sente os ombros aliviando e relaxando. With every exhale, feel your shoulders dropping down and relaxing. Sente o peito expandindo quando a gente inspira e relaxando, liberando quando a gente expira. Inhale, feel your chest growing, popping up. And when you exhale, feel your body releasing.
Desse jeito, simplesmente observa se há tensões no seu corpo. In this way, observe if there are any tension in your body. Talvez uma tensão nos ombros, no maxilar. Maybe tension on your shoulders, on your jaw. Talvez tensão nos seus quadris, joelhos. Maybe tension on your hips, on your knees. Simplesmente prestando atenção sem fazer nada, só observando. Simply pay attention without doing anything, just observe. Com cada inspiração e expiração, eu já ficando presente aqui no momento. With every inhalation and exhalation, we become present in this moment. Sentindo mais enraizado, mais leve, feeling more grounded and more light. Vamos imaginar agora uma linda lua cheia vindo lá do céu, no topo da nossa cabeça. Let's imagine now a beautiful full moon coming up above from the sky and on top of your head. And simplesmente convida essa luz da lua cheia para que ela desça do topo da tua cabeça até as solas dos pés. Now invite this moon to shine and slide down from the top of your head to the bottom of your feet. Deslizando suavemente, acalmando a tua respiração, aliviando as tensões, liberando o estresse, te enraizando nesse aqui e agora. Allowing this moon to slide down, alleviating tension, stress, bringing you to this present time. Sente que com cada respiração, seu coração se abre um pouquinho mais. Feel that with each inhalation, your heart opens up a little more. E você se sente um pouco mais viva. And you feel a little more alive. E suavemente a gente vai esticar os braços lá em cima. Very gently, we're gonna bring the arms above the head to stretch. Para a gente se preparar para mais uma live especial. For us to get ready for one more live that is so special. Trazendo as mãos para o coração, bring the hands to your heart, nos conectando com nós mesmos, com os nossos ancestrais, com o trabalho do Bert Hellinger, connecting with ourselves, our ancestors, and with Bert Hellinger. Devagarzinho, vamos abrir os olhos para o nosso convidado especial. Slowly, let's open our eyes for our special guest. Olá, pessoal. Vamos aqui chamar um minutinho. O professor Jardel já está aqui. Our guest is here. Será que está funcionando? Agora vai entrar. Olá! Bom dia para você, boa tarde, né, Sara? Bom dia, boa tarde para mim. He said, here's good afternoon to all of us in Europe. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né, participando do projeto Bert Hellinger. I'm saying thank you for being here with us, participating of this project called Project Bert Hellinger.
É uma grande honra para mim ser convidado, né, para participar desse projeto tão lindo e tão necessário nesse centenário, a gente honrar o nosso grande mestre, né, Sara? Yeah, é mesmo. He said that it's such an honor to be here contributing because Betty Hellinger would be doing 100 years, so it is so needed and honorable to be participating of this project. Eu já desde já eu queria agradecer também a paciência de todo mundo que vai assistir tanto agora quanto depois, porque a gente vai estar falando nas duas línguas, né? Então a gente vai incluindo também o pessoal daqui. Saying thank you to all the patient people that are going to be joining us now and later because we're going to be doing bilingual translation, no? So I really appreciate that. Ai, que gostoso. Então, vamos começar já perguntando como o trabalho do Bert Hellinger chegou na sua vida. So, my first question is, how did Bert Hellinger's work arrived into his life? Bom, a minha formação universitária é de psicologia. Eu também fiz especialização em psicanálise. Inicialmente eu trabalhava com a clínica, né, com pacientes clínicos. So he said he is a psychologist and with focusing on psychoanalysis. So at the time he was working with clinical clients. E algumas pessoas começaram a me falar que eu precisava conhecer uma técnica chamada constelação familiar. And at the time, some people were telling him that he needed to know a technique called family constellation. No começo eu fui um pouco resistente, At the beginning, he was a little more resistant to the idea. mas eu gosto de novos estudos sempre. Então eu me propus conhecer e fui conhecer o primeiro evento de constelações familiares daquela que se tornaria uma das minhas professoras, chamada Marisa. So he was a little bit resilient, but then he went to get to know, and then he went to this event where he ended up doing the training with this teacher called Marisa. Eu comecei o evento assistindo e eu achei aquilo um grande absurdo no começo. Eu me perguntei o que que eu estou fazendo aqui nessa dramatização. As pessoas estão exagerando. Isso é um absurdo. Mas eu não conseguia sair porque eu estava no meio do evento. So his first experience was like, oh my God, this is crazy. This is an absurd. How can I handle this? He just said, it's all dramatization. And he said, couldn't leave because he was in the middle of the event. Né? Começou a próxima constelação e eu fui escolhido para ser um avô. So then, in this middle, he then got invited in the next constellation to be someone's grandfather. E eu respondi, não, eu estou aqui só para assistir, eu nem sei como que faz isso. Aí a Marisa disse, apenas entre. And he was like, no, 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 I don't want to go in. I don't even know how this works. And the teacher, Marisa, said, no, just come in. Yeah. Aí eu entrei e comecei a sentir coisas que me estranharam muito. Emoções começaram a vir à tona, informações começaram a vir, e eu fiquei fascinado de como que aquilo poderia acontecer. So he then started to feel different and all these different emotions that was flowing through him. And he was fascinated. How was that possible to happen? How could that even happen? No fim do evento, eu conversei com a professora Marisa, perguntei como que eu faço para entender melhor. Aí ela me apresentou Bert Hellinger e disse que eu deveria começar a ler os livros dele. So at the end of the event, he went to her. He said, how can I understand better about this? So she then signposted Betty Hellinger to him and suggested that he started reading his books. E eu comecei a ler e não parei mais até hoje. And he started reading them and he never stopped until today. Deste movimento, eu fiz a minha formação com a professora Marisa, junto com o professor Isalmir e Homero. At that time, then he started to do his training with the teacher Marisa and also with two other teachers. E depois disso, fiz também formação com o Dr. Renato Bertatti. And then he also trained with Dr. Renato Bertatti.
E eu comecei a perceber, Sara, que na minha clínica de psicologia eu estava usando mais a teoria sistêmica do que a psicanálise. And then eventually he started to realize that with his clinical clients, he was using more the systemic perspective than psychoanalysis. Então a minha mudança ela foi gradual e em determinado momento eu ainda mantive a psicanálise e a teoria sistêmica, mas depois naturalmente eu fui migrando mais para a área sistêmica. So in the beginning it was gradual, the movement between one and the other, but he still kept the psychoanalysis going until eventually the transition took place. Sim. E aí começaram a surgir os alunos pedindo para eu lançar a minha própria formação em constelação familiar. And then eventually his own students was manifesting, coming up, asking him to teach family constellation. Daí surgiu o Instituto Estevão, que é a empresa de treinamentos que eu conduzo. And then from that was born his institute called Institute Estevan, from where he runs his trainings. Temos tanto formações completas para terapeutas, quanto grupos de estudo de autoconhecimento em que qualquer pessoa pode participar. That he has trainings where he offers trainings for professionals, but also a study group for self-development that anyone can just join in and study. Porque a teoria sistêmica é muito maior do que as constelações familiares. Isso é algo importante que as pessoas precisam entender. People need to understand that the systemic theory and the teachings is much bigger than just family constellation. A constelação familiar é uma forma aplicada da gente usar os conhecimentos da teoria sistêmica no ato de ajudar o outro. Family constellation is the applied technique for us to help the other using the systemic views and perspective. Mas o pensamento sistêmico é uma mudança de postura perante a vida. But the systemic thinking, pai, pode repetir de novo? O pensamento sistêmico é uma forma que a pessoa tem de viver a vida de maneira diferente. So the systemic thinking is a way for people to live in a different way, to live life in a different way. Quando a pessoa vive uma vida sistêmica, ela vive uma vida mais saudável. When someone lives a systemic life, she lives healthier. Ela vive uma vida com relacionamentos mais saudáveis. She lives life with a more healthy relationships. Ela consegue ser feliz no amor, na vida profissional e no dinheiro ao mesmo tempo. She can be healthy with love, professional life, and also money, all at the same time. Porque as pessoas que vivem uma vida sistêmica se tornam mais leves. Because who lives a systemic life live more light, more softly. Então você vai ser uma pessoa com quem as outras pessoas vão querer estar. So you become a person that other people want to be around. E é isso que eu considero a nossa grande missão, Sara, levar esse conhecimento ao mundo, não somente para os terapeutas, mas para todas as pessoas que querem ser pessoas melhores. So that's my mission. That's what I believe is the mission, is to bring this teaching not only to therapists or professionals, but to anyone that wants a better life. Isso. Então, a minha trajetória foi mais ou menos essa. So this is more or less my trajectory, my path. Hoje em dia eu atendo como psicólogo. So nowadays he still works as a psychologist. Eu tenho grupos de formação para terapeutas. He has trainings for therapists. Temos também grupos de estudo para todas as pessoas que querem trazer esse pensamento sistêmico para a vida delas. He runs also study groups for people that wants to bring the systemic views into their personal lives. Eu ofereço também constelações familiares online e presenciais. He also offers family constellations online and also live in person. Ofereço também 2 grandes encontros no ano em que alunos vêm de vários países aqui para o Brasil. So he also offers bom dia, two events where people go from all over the world to be there with him live. Isso. O próximo vai ser em novembro e nós trabalharemos o tema dinheiro. The next one gonna be in November and they're gonna work with the topic money.
E nós também fazemos uma viagem por ano internacional. A próxima será em 2026 para o Egito. Ah, eu vi essa. I saw this one. The next, he also offers systemic travels, and the next one gonna be next year to Egypt. E nós fazemos uma viagem em que conhecemos o Egito e também trabalhamos terapeuticamente os participantes. Então, nós realizamos diversas constelações familiares durante a viagem. So it is a travel where you go to explore the place, you go to know the place Egypt, but you also doing inner work, so you also experiencing family constellations with the participants of the travels. Isso. Então, esse é o meu caminho atual, Sara. This is for now my current path. Isso. Pronto, uma pergunta que me vem é como integrar, né, uma visão sistêmica também numa perspectiva que é de uma mente de um psicólogo. Porque hoje em dia tem muito esses questionamentos, né, para Sim. os psicólogos e os consteladores. Eu vou traduzir. I'm asking him how to integrate this systemic perception as a psychologist, because many psychologists still don't fully understand the work of family constellations. O segredo, o caminho que eu indico para os psicólogos que querem ser consteladores é separarem bem as atividades. So, my suggestion for psychologists that also want to understand family constellation is for them to separate a little bit the activities, the technique. Sim, uma pessoa, ela pode ter duas profissões na vida, ou até mais do que duas profissões. A person can have two professions in one life or even more professions in one life. Por exemplo, um engenheiro pode trabalhar numa empresa durante o dia e à noite trabalhar como editor de vídeo, por exemplo, que é uma outra atribuição que ele gosta de fazer, tem esse dom também. Então, ele pode ser engenheiro e editor de vídeo ao mesmo tempo, sem um interferir o outro. An engineer, for example, can do that as his day job, but also in the evening work editing videos. And even though he's doing two different things, he can be good at both without interfering on each kind of job. Então, quando um psicólogo está atuando como psicólogo, ele precisa respeitar as normas do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, respeitar as normas de ética, conduzir as suas atividades de acordo com a profissão psicologia. So whenever a psychologist is working as a psychologist, he then has to fulfill the counsels of psychologists and also preserving the ethics and the approach as a psychologist without intervening with other techniques. E quando ele for atuar como constelador familiar, aí ele vai seguir os passos, os regimentos, o que é acordado para os consteladores. Então, um caminho tem certas regras, o outro caminho tem outras regras. O grande problema é as pessoas misturarem os caminhos. So whenever you are then doing a family constellation, what happens is you're just gonna fulfill the rules, respect the pathway, the map of family constellations. The issue is when people are trying to do two different professions and mixing them in one. Sim. Inclusive, recomendo para as pessoas que me perguntam ter, inclusive, dois cartões. Ou seja, separar totalmente. O engenheiro, que eu dei de exemplo, ele é um engenheiro, mas em um outro cartão, ele é um editor de vídeo. Cartões diferentes, celulares diferentes, Instagram diferente, tudo diferente. Aí a gente tem os espaços bem separados. Legal. Very nice this point. He's saying, for example, the example he gave before, if you are an engineer, he said, I would highly suggest you have just the engineer card. And then if you're editing video, you have just the editing video. He actually suggests that for Facebook, for Instagram or for any other things to separate the two worlds. Aí fica tranquilo. A internet? Oh. É. Ah, voltou. Voltou. Dessa maneira, eu acredito que é possível sim um psicólogo ser também constelador familiar. So
respecting this, I believe that it is possible also for a psychologist to also work as a family counselor. Sim. Uhum. E em termos do pensamento mesmo, em termos da integração do trabalho do Bert Hellinger em relação à visão da psicologia. Você acha assim, foi complicado receber, porque no início você falou que teve uma resistência. O que que fez essa resistência desaparecer? Né? Porque eu sei que a minha mãe é psicóloga, então eu sei o que que é ter um psicólogo por perto e a visão, e às vezes eu falo, pois é, na visão do Bert Hellinger não é tão assim, né? Porque tem questões que são bem diferentes. So I'm asking him, my mother is a psychologist, so I'm asking him, how is it because of the thinking that is very different, how to integrate? Because I know at the beginning he was a little more resilient, resistant to constellation. So how to integrate the two thoughts? Eu acredito que a fenomenologia, que é a base das constelações familiares, ajuda muito. Como eu comentei, né, Sara? Quando eu cheguei no primeiro evento de constelação, ao olhar de fora, parecia um grande absurdo. Ah, Mas você quando eu não me tem. permiti sentir, aí fez a diferença. Mhm. So he's saying if we think the base of family constellation is the work of phenomenology, and as he said at the beginning, when he was in that event from the outside, he was looking into all without feeling but thinking, and he thought that everything was quite crazy. Então, é um convite para você fazer para sua mãe, que eu acho muito difícil ela aceitar, mas não custa tentar, né? Seria ela visitar um evento de constelação, deixar todos os julgamentos do lado de fora, porque a pessoa não pode ir armado, né? Se a pessoa for assim, eu vou lá para mostrar que isso é absurdo, não vai funcionar. Não é só para sua mãe, né? Para todas as pessoas que têm uma resistência para a constelação, se elas se permitirem ir sem julgamento. So basically, he's saying to my mom, but I'm going to explain about my mom after. But in anybody that goes with a judgment, to empty themselves first, because if they go with full of judgments, you are not going to actually understand what it is about. But when you go armed, already with pre-ideas, then you are already going closed off. No meu caso, eu até tenho sorte, porque minha mãe, ela já faz muita constelação, já participou, então não é tanto ela, mas eu sei que em questões do pensamento tem as diferenças, mas o julgamento realmente separa, né? Sim. E aí, essas pessoas que são resistentes, o meu convite é esse, né? Se propõe a visitar sem armas, sem julgamentos, e se permita participar de um exercício sistêmico. So for the Se people that permita are sentir. Sentir. for the people that are want to experience a little bit, it's important that you come disarmed, like without being armed, prepared, or resisting or judging, because this is going to stop you to be receiving the experience. But instead, if you come to experience the family constellation, or even begin with systemic exercises. Eu tenho um exemplo para dar que me marcou bastante, ô Sara. Posso dar um exemplo real? Claro, por favor. So he's going to give a real example. And I said, yes, please. Eu tinha uma paciente que me procurou porque ela estava há mais de um ano de luto, porque a bebezinha dela nasceu morta. So he's giving this case study of a client that went to him for help. She was still grieving after 1 year that she has lost her little girl that was born stillborn. Um ano com o quarto da bebê montada, o berço montado, as roupinhas dobradas, e So ela one todos os dias chorava no quarto. so 1 year she still had the room, the nursery of the baby with the everything intact, and she would cry every day in that room. E já tinha passado por muitas terapias, muitas outras técnicas, e ela não conseguia desmontar aquele quarto. And she had experienced lots of therapies, lots of techniques, and she couldn't still undo the nursery of the baby. Então nós fizemos uma constelação familiar num sábado. So then they did a family constellation on a Saturday. A gente colocou essa pessoa, a representante dela,
a representante da bebê dela que faleceu. So they put the representative of the mother and also of the baby. Ela mesma, a própria paciente, eu coloquei na constelação também para participar. And the actual client was inside of the family constellation. Ela pôde abraçar a filhinha dela, batizar a filhinha dela. She was capable of hugging her little daughter, of baptizing her little daughter. Nós chamamos a avó dela, que já tinha falecido, para buscar a filhinha dela. So he brought the grandmother that already had passed away to receive the little granddaughter. E falas sistêmicas poderosas, né, do tipo, minha amada filha, sinto muito que foi assim. Systemic, powerful systemic sentences. For example, my little daughter, I'm so sorry that I had to be this way. Você vai ser sempre a minha primeira filha. You will always be my first little girl. Agora eu entrego você para sua bisavó Now I give you to your grandmother e para os nossos ancestrais, and to our ancestors que vão cuidar muito bem de você. that will look really well after you. Eu ficarei em terra mais um tempo e no futuro nos reencontraremos. I will remain on the earth for a little longer. In the future, we will meet again. Uma constelação muito emocionante. It was a very emotional family constellation session. E no domingo ela me mandou uma foto com o quarto desmontado, todas as caixas já encaixotadas para doação. On Sunday, she already sent him a photo with the whole room undone, all the boxes prepped for donation. Então, para as pessoas que criticam as constelações, eu costumo dizer assim: observe os resultados. For the people that judge family constellation, I usually say, observe the results. Independente de como acontece tecnicamente, Independently of how it works technically speaking, independente de como os fenômenos são nomeados, independently of how the phenomenon will be named, o que a gente vê é que algo de muito profundo acontece. what we see is that something very deep and profound takes place. E nós ficamos com esses resultados maravilhosos. And we remain with these amazing results. E nós podemos continuar com esses resultados maravilhosos. And we can continue to have those amazing results. Em algum momento, algumas pessoas vão conseguir explicar melhor tecnicamente. At some point, people are going to be able to explain better the technique. Isso pode demorar anos ou até décadas. And this may take even more years or even decades. Até lá, nós vamos continuar ajudando muitas e muitas pessoas nessa área. Between now and then, we're going to continue helping many, many people. Ai, que lindo. How beautiful, no? Uma coisa que eu queria também falar, eu estudei pedagogia Waldorf, não sei se você conhece. Sim, muito bom, fantástico, muito bom. Muitos anos atrás, e tenho paixão por pedagogia, né? E eu vi que você também dá formação nessa área, né? De Então, pedagogia assim, sistêmica. na pedagogia sistêmica. Como que a gente pode, vou traduzir para o inglês também, Tá como bom. que a gente pode trazer, né? Como você está fazendo, é melhor essa pergunta, trazendo a visão sistêmica para a educação, porque eu acho que isso vai ser o futuro. Vou traduzir. I am a Waldorf trainer, no teacher. And I work and I love studying. I don't work specifically with schools anymore, but I love studying pedagogy. And I know that a professor, the teacher, he really runs also training for systemic pedagogy, which is family constellation for education. So I'm asking him to talk a little bit about that. Sim, esse é o curso de pedagogia sistêmica que nós temos, que hoje, inclusive, a gente conseguiu o reconhecimento do MEC como uma pós-graduação. E ele é aberto para todas as pessoas, não é só para pedagogos, porque na verdade é um curso, como a Sara Vou fala. traduzir. Ah, é Hold on, verdade, peraí. esqueci. So I'm asking him to hold on. He is actually offering this training for anyone, not only for teachers,
But they got today the recognition of the Brazilian system to become a post-graduation training as well. Isso. E como a Sara comentou, é uma esperança de futuro. And as I commented, is an experience of the future to bring family constellation to education. Sim, é nós, eu e a minha sócia chamada Daniela Paluca, So himself and his partner, Daniela Paluca, acreditamos num mundo melhor em que as escolas precisam ser sistêmicas. he believes that a better world means that schools must or need to be systemic. E as pessoas, os pais também sendo sistêmicos, And the parents also being systemic parents, nós teremos um mundo melhor, com certeza. we will have a better world for sure. Então, o curso de pedagogia sistêmica, ele oferece esse novo olhar para a educação. So the course of systemic pedagogy brings this new look to education. Nós olhamos tanto para a escola de maneira sistêmica, We look to the school through the systemic eyes, porque a própria escola é um sistema. because the school itself is a system. As professoras sentadas na sala de professores são irmãs. And the teachers sitting there in the school, they are like sisters. A diretora da escola, simbolicamente, é a mãe. And the director of the school, symbolically speaking, is the mother. E todos os fenômenos sistêmicos acontecem dentro da sala dos professores também. And all the systemic phenomenon also happens inside of the classroom. E cada aluno não é visto apenas como um aluno. And every student is not seen as just a student. Ele é visto como um aluno com o papai e com a mamãe atrás dele. He's seen as a student with mom and dad behind him. Então, não tem como a gente entender uma dificuldade infantil sem olhar para o sistema ao qual aquela criança pertence. We can't understand the child's issue unless we look systemically into what is causing that from the past, on behind him, based on the system of the child. Os problemas de educação são gritos de socorro dos alunos. So problems in our education is the screaming of the students. É a forma que eles têm de pedir ajuda para questões muito difíceis que eles estão vivendo. It is a way of them asking for help for something that is very hard that is going on in life. Por exemplo, como que uma criança pode se dedicar ao estudo sabendo que a mãe está depressiva à beira da morte? For example, how can a child dedicate fully to his studies when he knows that at home his mother is depressed and struggling with life? Como que ele pode se dedicar ao estudo se a mãe está vivendo risco de morte com um casamento abusivo? How can he dedicate himself to the studies when he knows that his mom's life is being threatened at home due to our abusive relationship? Como que ele consegue se dedicar ao estudo? Como que ele consegue ser bom na escola se os pais e os avós tinham dificuldade de aprender? How can they be good in school when the parents or the grandparents struggle as students themselves? Quando ele tira nota boa, ele se torna diferente da família dele. Because when he gets good grades, he becomes different from his family of origin. E a nossa dor maior que existe é a dor da exclusão. And the biggest pain that happens for the human being is the pain of exclusion, Conforme Bert Hellinger nos apontou. as Betty Hellinger taught us. Então, dói menos ir mal na escola e fazer parte do It que is ir less bem na painful. escola e ser exclusivo, e ser excluído. It's less painful to be worse in school but to belong in the family than to thrive in school and feel excluded in the family. Exatamente. Eu tenho mais um exemplo para dar real para vocês de um caso que nós tivemos de um aluno
que como ele estava indo muito bem, a É, escola quis pular ele de ano. so, Entende? Pular um para frente. tá. So he wants to teach to show us another case that happens to him of a student that he was doing so well in school that the school wanted him to jump one more year ahead. Só que isso não foi feito de maneira sistêmica. But this didn't happen in a systemic way. Simplesmente ele chegou para a aula e estava numa sala nova em que ele não conhecia ninguém. So he simply jumped into a different room that he didn't know anybody. Ele começou a não querer aprender. So then he began not wanting to learn Por quê? Porque ele não pertencia. because he didn't feel belonging. Então nós propusemos um exercício So they offered an exercise em que ele pôde se despedir dos colegas da série anterior. where he could say goodbye to the classroom, the classmates from the previous class. Explicar para eles que ele está indo para uma nova classe, mas que continua sendo amigo deles. Explaining to them through the session that he was going to another class, another level, but he was still friends of them. E os alunos que estavam recebendo ele na classe nova puderam também dar as boas-vindas para ele. And the new students in the new classroom, they were able to welcome him into this new classroom. E com este movimento os problemas finalizaram. And through this exercise, this movement, the issues were gone. Então são muitos os exemplos e nós sentimos esse chamado, Sara, de trabalhar com essa questão das crianças, por isso que nós escrevemos o nosso terceiro livro. He said that there has been such a deep feeling, a deep calling to dive into this topic to the point that they wrote their third book. Que se chama Um Novo Olhar para a Alma do Meu Filho. Eu tenho. That is called A New Look to the Child's Life. Por que é importante esse livro? Porque nós pegamos as principais causas de adoecimentos infantis. Simply because they start to get the main causes of childhood issues. E nós trouxemos a explicação sistêmica de como esses problemas acontecem. And they brought the systemic perception to how these were happening, these issues were happening. E colocamos exercícios práticos no livro de como os pais podem fazer para atuar nesses casos. And then gave practical steps to how the parents could help the children in those events, in those moments. Com passo a passo dos exercícios. Step by step with the exercises. E os resultados são muito interessantes. And the results are really, really good. Então a pedagogia sistêmica, ela trabalha todo este novo olhar. The systemic pedagogy look through all of this new look Da aplicação do pensamento sistêmico dentro dos ambientes de ensino. Of the systemic teaching into the educational system. E investindo no sistema de ensino, a gente está investindo no futuro melhor. And by investing in this system, in this new educational approach, we are investing in the future. Isso. Ai, que maravilha! Amazing, amazing. Inspirador, né? Very inspiring. Which leads me to the other thing that I wanted to say, que me leva ao próximo ponto, que como eu tenho muito desejo, né, de trazer cada vez mais para cá, tanto para o Reino Unido quanto para a Europa, os ensinamentos sistêmicos, né, alguém perguntou aí o nome do livro, a visão, né, do Bert Hellinger. Eu trabalho com saúde das mulheres há mais de 14 anos, mais ou menos. Saiu? So vou traduzir um pouquinho então. So I'm saying, as someone that is very interested in spreading the teachings of Bert Hellinger here to Europe, to the UK, and I have been working with women's health for at least 14 years now. I'm gonna wait for him so then I can continue talking. Eu vou esperar um pouquinho para poder continuar. Você não está me vendo? Ou... Não, tá rodando agora.
A Ué, câmera. estranho, eu tô aqui, peraí. The camera is turning around. No final da live a gente pode escrever no comentário Sim. também o nome do livro. In the end of the live we can write in the comments the name of the book. Eu tô aqui, eu tô me vendo, estranho, né? Você tá se tá? Eu não tô. Outras pessoas estão vendo? Eu não consigo ver. Para mim não aparece. Só aparece a câmerazinha rodando. Talvez as pessoas pudessem comentar. Dá para assistir? Nós dois na câmera, dá para ver ou não? A imagem ficou sem foco, então é isso. Eu vou convidar de novo. Tá mostrando aqui que eu posso convidar de novo. I'm gonna invite again to see. Não tá para. Ok, vamos ver. Congelou desfocada. Vamos tentar agora. É, você quer que eu saia e entre de novo? Pronto, pode ser, por favor. Tá, peraí. He's gonna come out and back in again. Sumiu, vai voltar agora. Eu vou convidar de novo. I'm gonna ask again. Tá, não veio o Jardel, ele vai voltar agora. Ai, voltou. He's Voltou? back. Pronto, então o que eu estava falando é que eu trabalho com a saúde das mulheres integrativa já há uns 14 anos. E eventualmente com as constelações, né, vários estudos, Ayurveda, homeopatia e daí vai, eu criei a ginecologia ancestral. E eu vi que você também dá formação, né, É para constelação na área de saúde. ginecologia ancestral, Sara? Ginecologia ancestral. Olha, gostei, hein? Parece É, interessante. é bem interessante. Os resultados também são muito lindos. Então, vou traduzir, vou finalizar a pergunta. So, Tá, I'm saying that over the years, I developed the ancestral gynecology that works with integrative women's health, as well as family constellation. Então, como eu vi que você também trabalha na formação, né? Você tanto estudou a parte da saúde, como sim, também oferece uma formação em constelação na área da saúde, você sim. também podia falar um pouco sobre isso? So Com I'm asking certeza. if he could, because he also offers a training in health, a family constellation. I'm asking if he could elaborate or talk a little bit about that as well, por favor. Sim, é muito bom. É a área que muito me interessa dentro do pensamento sistêmico. It's an area that really interests him in the systemic perception. E eu diria que foi a grande virada de chave da minha trajetória profissional. And he would say that it was the biggest key of his professional transformation. Que foi uma formação que eu fiz em saúde sistêmica com o professor Dr. Renato Bertatti. It was when he did a training in systemic health with the Dr. Renato Bertatti. O Matheus Santos, que é o seu professor, também estava lá. Mateus Santos, who is my mentor, was there also. Tinham outros professores também muito bons. There were other amazing teachers there also. E essa formação trouxe este novo olhar da saúde pela visão sistêmica. So this training offered a new look to health through the systemic view, systemic eyes. E este novo olhar é um olhar transformador, And this new look is totally transformational. porque ele encara os sintomas e as doenças não como um problema, Because they look at symptoms and illnesses not as a problem, mas como mensageiros. but as messengers. E os mensageiros devem ser muito cuidados. And the messengers must be looked after. Existe até um ditado ancestral que diz, né? Nunca se mata o mensageiro. There is a very old saying that says, never kill the messenger. A gente observa isso em filmes medievais, né, em que tem exércitos, né, em guerra. Quando se tem um mensageiro que é aquele homem num cavalo andando sozinho, todos abrem, ninguém mata o mensageiro, porque as mensagens devem ser preservadas. So even if we look through the eyes of war, for example, when there was a woman in the horse alone and he was the messenger, he never got killed because the messenger must be protected. E as doenças são mensagens And the illnesses are messages de que algo precisa ser visto, that something needs to be seen. algo precisa ser cuidado.
Something needs to be looked after. Existe alguma lei sistêmica sendo quebrada naquela família. There are some systemic laws being broken in the person's family. Então, a doença e o sintoma, ela chega antes da morte. So the illness and the symptom arrives before death. Então, elas não são nossas inimigas, elas são nossas melhores amigas. So they are not our enemies, they are our best friends. E nós devemos olhar para elas com muita honra, gratidão e respeito. We must look at them with a lot of honor and gratitude and respect. E tentar decifrar a mensagem por trás daquela doença ou daquele sintoma. And trying to decipher, to understand the message behind the illness or the symptom. Se isso não for feito, And if this doesn't take place, as doenças e os sintomas continuam. the symptoms and the illness keeps going. Por isso que tem tantas pessoas com a mesma doença há anos. That's why there are so many people with the exact same illness for years. E pior do que isso, doenças que passam para várias gerações. And worse than that, illnesses that are passed down through many generations. Por isso que quando alguém chega para mim com alguma questão de saúde, And that's why when someone comes to me with a health issue, eu sempre faço duas perguntas essenciais. I make usually two essential questions, E são perguntas que eu também treino meus alunos a sempre fazerem. which are questions that I also train my students to always work with. Primeira pergunta, desde quando? First question, since when? E segunda pergunta, quem mais tem? And the second question, who else has it? Essas perguntas parecem simples, mas elas são transformadoras. These questions seem simple, but they are transformative questions. Por exemplo, uma dor de cabeça que quando você pergunta desde quando, o paciente entende que foi depois do divórcio que aconteceu há 10 anos atrás. As one example, you might be struggling with headache. And when I ask since when, the person then becomes conscious that it was since her divorce that has happened a few years ago. Faz 10 anos que essa dor de cabeça tenta te dizer, você precisa trabalhar o término do seu relacionamento. Você não superou o término do seu relacionamento. So he actually said 10 years. So for 10 years, you have been struggling with headache because deep down you didn't digest the breakup of your separation. Então, a pessoa pode agradecer essa dor de cabeça por trazer essa mensagem. So the client can eventually be grateful to the message that the symptom is bringing. Fazer um trabalho de encerramento deste casamento. The person can do a work based on healing the breakup of this relationship. Viver as dores necessárias de serem vividas. Experiencing the necessary pain that are needed to be lived. E seguir a vida de maneira livre. And live life in a freer way. Isso. Muitas pessoas acham que estão divorciadas, mas não estão divorciadas. Many people think they are divorced, but they are actually not divorced. E a segunda pergunta, quem mais tem? And the second question, who else has it? Uma dor de cabeça pode ser a mesma dor de cabeça da mamãe e a mesma dor de cabeça da vovó. The headache could be the exact same headache as mommies and as grannies. E a gente precisa olhar, não é para a dor de cabeça do paciente, é para a vovó. And then in many cases, we don't need to look to the patient's headache, but the granny's headache. A dor está na avó. The pain is in the grandmother. Por exemplo, quando o vovô foi para a guerra e nunca mais voltou. As an example, a granddad that went to war and never came back. Então aquele vovô está excluído no sistema. So that grandfather is excluded in the system. Então a paciente precisa olhar pro vovô e dizer, meu amado vovô, eu vejo você. So the patient needs to look to the grandfather in that case and say, dear grandfather, I love you. Que pena que o senhor não voltou da guerra.
Você falou que eu te amo, não foi? Eu te amo, vovô, né? Eu vejo você, I Ah, see you. eu vejo Isso. você. Desculpa, eu É. entrei no amor. No, I missed that one. He said, Granddad, I see you. Sinto muito que o senhor não conseguiu voltar da guerra. I'm very sorry that you couldn't come back from the war. Eu agradeço muito pelo senhor ter lutado da guerra por nós. I'm very grateful that you fought the war for all of us. Você sempre será meu avô. You always will be grandfather. Você sempre fará parte. You will always belong. Então, esse movimento que eu inventei agora, né, de exemplo de reverência, ele pode facilitar essa dor de ir embora. This movement that he just gave you as an example that he made up now could help the grandfather also to free himself to go back, to go away. Porque a dor de cabeça era uma mensagem de que esse avô precisava ser visto e honrado. In that context, the headache was a message that that grandfather needed to be seen and honored. Então, são dois exemplos para trazer para vocês de como essa visão sistêmica é rica e como o mundo precisa entender mais disso. So these are only two examples that show you how rich it is, this work with family constellation in health, and how the world really needs to see this way also. Sim. Eu vi aqui, Sara, tem uns alunos meus interessados aqui na sua ginecologia ancestral, viu? Ai, que bom. A gente vai conversar mais então depois sobre isso. Que legal. Some students are showing up interest about ancestral gynecology. Então, assim, a gente tá praticamente. Eu tô amando a live, eu continuaria, tá? Por mim. Mas eu sei que tá chegando ao final, eu queria fazer mais uma pergunta. I'm saying Sim. that I'm loving the live, so I could keep going, but I know I need to go back to the point. One more question. Como você descreveria o Jardel antes das constelações e depois das constelações? How would Nossa, he describe himself before family constellation? Ou a versão sistêmica, né? Melhor dizendo. Aí depois da visão sistêmica. After the systemic view. Perdão, confundi o inglês e o português. Got confused there. eu afirmo, né, com toda certeza que a teoria sistêmica mudou minha vida de maneira profunda, tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Quando I a constelação. Ah, desculpa, pode falar. I affirm to everybody how much family constellation has deeply transformed my life, professionally, but also personally. Quando as constelações chegaram na minha vida, eu estava estabilizado profissionalmente. When family constellation arrived into my life, I was already stable professionally. Eu tinha minha agenda cheia de pacientes. My diary was full of patients. E eu tinha uma ideia de que a vida seria assim. And I had an idea that a life was that way. E a constelação abriu horizontes. And family constellation opened the horizons. Ela trouxe ferramentas para atuar de maneira muito profunda no ato de ajudar o outro. And the family constellations brought to him different tools on how to help others in a very deep way. E me trouxe também a possibilidade e a honra de ensinar. And brought him the possibility and the honor of actually becoming a teacher. Que era algo que eu tinha esquecido o quanto eu amava. And that was something that he had forgotten that he loved so much. E hoje eu posso ter a honra de ter tantos alunos. And today he has the honor of having so many students. E ter essa ideia de que eu estou no caminho certo. And to have this feeling that he is on the right path. E é interessante mencionar que o instituto ele foi crescendo de maneira natural. And also how his institute was growing in a very natural way. Eu não criei o instituto para ter formações. He didn't create the institute to run trainings.
Os alunos me procuraram buscando formações e eu criei um instituto para atendê-los. The students came seeking for him, and he created the institute to fulfill the request. Então, essa é uma diferença que eu acredito que é muito importante. And to me, this is a difference that I believe is very important. Porque quando nós estamos no nosso propósito de vida, os nossos caminhos vão se abrindo. And I believe that whenever we are tapping into our purpose of life, the path starts to open for us. Sim. Quando a gente está no nosso propósito de vida, o dinheiro vem até a gente não precisa correr atrás do dinheiro. When we are living our purpose of life, money comes to us. We don't need to run behind or after money. Quando a gente está no nosso propósito, pessoas que também têm propósitos em comum começam a querer fazer parcerias com a gente. And whenever we are aligned with our purpose, people that have common purpose also reach out to collaborate with you. Que é o que está acontecendo hoje nesta live. Ah, que lindo. Which is what is happening today in this live. A Sara criou esse projeto maravilhoso de honra ao nosso grande mestre Bert Hellinger. That I created this beautiful project as a way of honoring Bertin Hellinger, our master, our teacher Bertin Hellinger. E me convidou para participar, o que me deixa também muito honrado. Então, eu aproveito para agradecer você. Ai, muito obrigada. And he said that he's also grateful that he's here today with us with this opportunity. Ai, que bom. Muito obrigada. Eu tenho, nossa, muita gratidão mesmo. Eu acho que é só o começo. I feel very grateful. I believe that it's just the beginning. Sim, também acho. Que bom. Para todos, muito obrigada por estar aqui com a gente agora. Também depois, muitas outras pessoas vão escutar a live, né? Que a gente possa sempre continuar. Eu tenho exatamente essa sensação de missão, de que é para levar para todo mundo, não só para, como é que eu falo? Às vezes eu falo isso assim, não ficar tão elitista e nem tão limitado, porque Isso. por exemplo, onde eu moro não sabem-se muito das constelações. E se a gente não começar a plantar as sementes, elas não vão, né? Não vão crescer e expandir. I'm saying I also have this feeling of planting the seed because family constellation is still very new in certain places. And it's by planting the seeds that we can collect the flowers, no? The fruits of it. Então eu tenho muita Sim. gratidão. Muito obrigada por hoje. E eu me coloco à disposição, Sara, para novas lives. E quando você vier para o Brasil, tente vir me conhecer aqui. Ah, olha só, he said he's available to contribute more, and whenever I go to Brazil to be able to be there. Eu vou em novembro para o Hellinger Days. Não sei se você vai estar lá. Eu acho que é primeiro final de semana de De novembro, novembro. em Isso vai São ficar até, Paulo. vai ficar até quando, Sara? Acho que só até o finalzinho mesmo, é pouco tempo. Tá, depois a Mas, gente conversa. mas a gente Vamos conversa. ver. So, Vamos ver se for a gente those of consegue you conversar. Isso, então, para Sim, todo mundo que tiver interessado, né, a gente pode sim, compartilhar. Lógico que eles podem seguir a sua página, todas as sim. formações e os grupos, mas também quem quiser se juntar, vão ter vários professores indo para o Hellinger Days para celebrar os 100 anos do Bert Hellinger no primeiro final de semana de novembro em São Paulo. So for those of you wanting, you can get more information about Jardel's courses and groups. But also for the Hellinger Days that is happening in Brazil the first week of November to celebrate Bertin Hellinger's 100 years. Então, bom dia para todo mundo, boa tarde para mim e até a próxima. Muito obrigado, Sara, pelo convite. Fico muito honrado, viu? De verdade. Obrigada, querido. Até a Até a próxima. próxima. Beijos. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Bye, guys. Thank you.